Saudações em Cristo Jesus. E hoje estou caminhando um pouquinho aqui no meu sítio e mostrar alguma coisa aqui, falarmos um pouco de como é bom viver no sítio, na roça. Aqui, bananeira, geada pegou, mas eu tinha protegido os cachos, então ela produz normal, porque eu deixei uma quantidade boa, né, de pés, que eu sempre deixo mãe, filha e neta. Então ela dá ali aquela ramagem e protege no inverno as bananas. E mesmo a geada matando por cima, o cacho ficou protegido e madura dentro ali do saco, né? Saco plástico. E aqui eu optei por morar no sítio, por quê? Por causa da tranquilidade, né? Eu sempre tive isso depois que mudei minha cabeça aos 18, 20 anos, e um dia eu quero voltar a morar no sítio. Eu me criei no comércio e depois aos 11 anos, até os 13, 14, eu fiquei na roça, né? Dali parti para a cidade para estudar. Mas aquele pouquinho que eu fiquei, eu aprendi bastante com meu pai e com outros vizinhos, né? E não ficou no meu sangue aquilo, né? No meu coração, e eu queria voltar. E aí estou arrumando, nunca acaba de construir, né? Sempre trabalhando. Aqui eu fiz um laguinho aqui, geomembrana, onde a rede de energia passa, então eles viviam cortando meus pés de fruta que eu tinha plantado. E aí o que acontecia? Eu falei, bom, é uma área que não é minha, né? 6 metros para cada lado da rede baixa, é deles, né? Eles têm que fazer a limpeza, então eu vou fazer um açudinho para aproveitar o espaço, né? Aí não atrapalha eles e também dá produção para mim. Só que esta semana mudou o tempo, né? Esfriou um pouco e acho que faltou oxigênio. Eu tenho várias espécies aqui para teste em geomembrana e deu certo, todas elas. Só que a tilápia chegou agora a 500, 600 gramas, começou a morrer. Então acho que está faltando oxigênio. Já morreu uns 30, 40 quilos, 3 dias aí. Mas eu estou cuidando, né? E aí a gente planta tudo um pouco, né? Tem aí um bocado, por causa das abelhas, eu deixo bastante mato, por causa de flor, né? E então elas polinizam muito bem. E então, o que eu optei? Porque eu sempre falo, falando da obra de Deus, que um pastor, aquele que coordena uma igreja, deveria de morar num sítio. Se ele não nasceu e se criou ali, pelo menos ele devia morar num sítio e aprender com os animais. Ah, mas pastor é chamado, sim, né? Deus deu uns para pastores, outros para presbíteros, né? Outros para apóstolos. Só que é o seguinte, mexer com gente não é fácil. Tem que ter paciência. E você aprende com os animais, né? Eu sempre ouvi uma frase, quando alguém era meio doido, fazia alguma coisa, esse aí tem titica de galinha na cabeça. O que era? Diziam que galinha não pensa, não tem cérebro, né? Mas não, até as galinhas aqui nos ensinam e elas sabem das coisas. Ah, mas é hábito, é instinto. Não, elas aprendem também. Você pode ensinar de uma maneira hoje e daqui uns dias começar a mudar, elas vão aprender do outro jeito. Então, quem é difícil é o ser humano difícil de mudar. É o problema do eu, entendeu? É o eu, do ser humano. Aí, ainda que Deus tenha misericórdia, né? Que diz que senão nós seríamos consumidos vivos, se Deus não tivesse misericórdia de nós. Então eu procurei aqui para aprender mais com os animais. Olha, todo pastor deveria criar ovelhas mesmo. Cuidar de animais, outros animais, peixes. Se o Senhor disse que nós era para ser pescadores de homens, tem alguma coisa a ver, né? E por que ele fala de ovelhas? Também tem alguma coisa a ver. E assim por diante vamos aprendendo. Os passarinhos. Eu sempre digo, a Bíblia diz que Salomão foi o mais inteligente e que não haverá outro homem inteligente igual ele, né? Que Deus deu sabedoria a ele, né? Sabedoria. E a ciência fala que nós somos racionais e os animais irracionais. Eu não acredito muito nisso. Quase que poderia ser o contrário, porque os animais, se você deixar eles livres, né, eles agem de uma maneira perfeita, né? Deus criou tudo em perfeição. Então,
é o homem que é o problema. Mas para isso Deus mostra, claro, não é nós que vamos coordenar as pessoas numa igreja ou num aglomerado de pessoas. A gente pode transmitir o ensino, mas quem toma conta e convence é o Espírito Santo. Nós não temos força para nada. Quem tem é o Espírito Santo, que tem poder. Nós só temos que ser usados por Deus para instruir. Mas antes disso, deveria de aprender. Tem gente que é pastor hoje, que nunca viveu numa roça, viveu num interior. A minha gatinha aqui, onde eu vou ela segue. Aí nunca vou no interior, não conhece nada, né? E daí ele fica citando exemplos de coisas que ele ouve na internet. Ele não conviveu com aquilo, né? E isso nos traz muitos testemunhos, você fica observando. Às vezes eu sento ali, debaixo de uma árvore, e fico só observando as atitudes dos animais e vendo quanto que a gente não sabe nada nesta vida. Não sabe nada, né? Então, fica isso para sua meditação. Né? Assim que eu puder, sempre eu vou estar mostrando. É aqui que eu vivo, saio fazer algumas coisas de vez em quando, mas por enquanto estou vivendo aqui, né? Então, sempre em construção, assim conforme Deus vai dando condições, a gente vai fazendo alguma coisinha, né? E tentar acertar a vida, né? Não preocupado com bens materiais, mas viver em paz, né? Viver tranquilo, né? E realizar o sonho. E eu sempre corri atrás do meu sonho. Meu sonho era aqui, né? Então, eu posso dizer que eu estou realizando meu sonho. E fazendo as coisas, unindo o útil com o agradável, né? O útil é o quê? Fazendo a obra de Deus, né? Cooperando, levando a palavra e também curtindo a roça, né? Plantando alguma coisinha, que aqui a propriedade não é muito grande, mas dá para viver, né? Dá para sobreviver. E a gente vai levando, né? E Deus sempre vai instruindo a gente como fazer as coisas. Se você um dia, você que mora na cidade, tiver a oportunidade, vá, compra um pedacinho de terra, vai para um sítio, ainda dá tempo. Daqui uns dias não consegue mais, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Dá tempo e pôr a vida em ordem, né? Sempre, né? Para se adaptar não é fácil. O que eu fiz? Eu comprei muitas coisas para aguentar aí 2, 3 anos até se adaptar, mas já fazem 5 e ainda estamos na luta. Então não é fácil, mas a gente volta a se adaptar sim. É muito tranquilo, muito bom, traz saúde, né? Às vezes algum estresse, né? Porque a gente quer adiantar as coisas, quer fazer as coisas mais rápido. Meu pai sempre dizia: meu filho, aqui você pode fazer as coisas tranquilo, não precisa fazer tudo num dia. Mas eu gosto de ver pronto, eu não gosto de deixar nada pela metade. Então, mas Deus tem me abençoado, graças a Deus. Fica isso para você, para sua meditação. Que Deus o abençoe.